Nesta aula, vamos estudar os procedimentos para a execução da caligrafia técnica, regida pela norma NBR 8402 de 1994. Para que os projetos eles sejam lidos com maior clareza, sem ambiguidade, sem erro de interpretação, é necessário que todas as informações inseridas no projeto, letras, números, sejam inseridas da forma mais clara e legível possível. E para isso, esta norma traz alguns procedimentos padrões. O primeiro é em relação às dimensões das letras utilizadas na caligrafia técnica. Nós temos a altura das letras maiúsculas, dadas por H. Nós temos a largura da linha, dada por D. Nós temos a distância mínima entre os caracteres, dada pelo símbolo A. A gente tem também a distância mínima entre as palavras, representada pela letra E. Nós temos ainda a altura das letras minúsculas, dada por C. E nós temos a distância mínima entre as linhas de base, dada por B. Então, todas essas informações elas são previstas na norma. Lá nós encontramos essa tabela, que relaciona as características com as dimensões padronizadas. Então, podemos ter letras maiúsculas com alturas de 2,5 mm, 3,5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm e 20 mm. E para cada uma das outras características, nós temos as dimensões previstas na norma, e aqui nessa coluna do meio, a respectiva relação. Algumas alturas usuais utilizadas na caligrafia técnica são títulos e números com 7 mm, subtítulos e números com 5 mm, cabeçalhos e notas importantes 3,5 mm e listas, dimensões e notas em geral 2,5 mm. Nós ainda temos dois tipos de caligrafia. Nós temos a normal, que faz 90 graus com horizontal, ou seja, esta que não é inclinada, né? A letra que a gente já conhece. Nós temos essa outra letra que é inclinada para a direita, fazendo um ângulo de 75 graus com horizontal. Para poder executar as letras a partir da caligrafia técnica, nós podemos construir algumas linhas que nos auxiliam, como por exemplo, as linhas de guia, que são essas linhas representadas aqui por essas setas, né? Que elas vão indicar as alturas das letras. Nós podemos também utilizar as linhas de base, né? Que são essas outras linhas aqui, que são abaixo do nosso desenho. Então, no procedimento da execução da caligrafia técnica, a gente precisa primeiro construir essas linhas guia e linhas de base para poder saber a altura em que a gente vai escrever o que for necessário. Então, para o procedimento da construção de uma legenda, a gente tem que, o primeiro passo é traçar as delimitações da legenda sobre a folha. A gente tem que, a partir da nova norma de folhas de desenho, todas as legendas têm que ter 180 mm de largura. Então essa dimensão aqui é 180. E a gente precisa construir também a dimensão de altura da legenda. E isso vai variar de acordo com as informações que a gente vai colocar. Segundo passo, traçar a legenda sobre a folha. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de legenda. Então, 50 nesse primeiro espaço, 40, 60 e 30. E as alturas 20, 40, 20, 25, 20 e 20. Então eu vou executar, vou construir este quadro lá no meu espaço da legenda.
e depois eu preciso consultar a tabela da norma para determinar as dimensões que eu vou usar. Então, de acordo com o que eu quero escrever, eu vou escolher a altura da letra. Então, por exemplo, se eu escolhi uma letra de 3,5 milímetros, as letras minúsculas têm que ser 2,5, a distância mínima entre caracteres de 0,7, a distância mínima entre as linhas de base 5 milímetros, a distância mínima entre palavras 2,1 milímetros e a largura da linha 0,35 milímetros. Então, com esses dados de altura das letras e as distâncias entre as linhas de base, a gente pode construir o que está descrito no quarto passo, que é traçar as linhas de base e de guia conforme a altura adotada. Então, de acordo com o tamanho que eu estipulei lá, eu tracei as linhas de base e linha de guia, e agora eu posso partir para o meu próximo passo, que é usar as marcações para escrever o texto usando a caligrafia técnica. Então, dentro dos espaços que eu estipulei, eu vou escrever o texto da minha legenda.